Tartarugas, top 3 curiosidades rápidas, curiosidades novas aqui sobre as tartarugas novamente. Primeira delas, algumas tartarugas marinhas podem viver até 100 anos. Segunda curiosidade, as tartarugas elas têm uma espécie de ímã interno que elas conseguem voltar para o lugar que elas nasceram. Terceira curiosidade, as tartarugas elas podem hibernar também, quando o clima está muito frio ela reduz seu metabolismo e aí ela hiberna e depois volta, igual os ursos polares fazem mais ou menos. Florestas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a nossa querida floresta amazônica é responsável por 20% do oxigênio produzido no planeta. Segunda curiosidade, as florestas abrigam cerca de 80% de todas as espécies de animais que existem no planeta Terra. Terceira curiosidade, uma árvore de grande porte, ela consegue beber, digamos assim, cerca de 500 litros de água por dia. Então, através da raiz e das folhas também, mas isso é uma árvore de um grande porte, aquelas árvores gigantes. Lobos, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os lobos têm um olfato até 100 vezes mais potente do que o olfato dos seres humanos. Segunda curiosidade, os lobos podem percorrer até 50 quilômetros em um único só dia quando eles estão caçando. Terceira curiosidade, os lobos eles são animais bem sociais entre eles, Eles vivem em grupos que são as chamadas alcateias, então é raro você ver um lobo mais sozinho assim, eles convivem mais em grupo, Girafas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o coração de uma girafa ele pode pesar até 11 quilos, é isso mesmo. Segunda curiosidade, essa eu tenho certeza que você não sabia, hein? As girafas têm a mesma quantidade de vértebras no pescoço do que o ser humano. Terceira curiosidade sobre as girafas, elas dormem em média apenas 30 minutinhos por dia, mas também deve ser muito difícil dormir com aquele tamanho todo, Isso mesmo, as girafas elas só dormem 30 minutinhos por dia. Deserto, top 3 curiosidades rápidas novamente aqui sobre os desertos. O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, por isso é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade, existem sim desertos frios, a Antártida é um exemplo. A Antártida é um deserto frio e também um deserto gigantesco. Terceira curiosidade sobre os desertos diferente do que todo mundo imagina, existem algumas plantas sim no deserto, como por exemplo os cactos. A gente já falou aqui sobre eles em outro vídeo. O cacto ele consegue armazenar água na sua raiz basicamente, assim ele consegue sobreviver no deserto também. Gelo, top 3 curiosidades rápidas. O gelo ele é mais denso do que a água, por isso que ele flutua. Segunda curiosidade, a Antártida contém 90% de todo o gelo do planeta inteiro. Terceira curiosidade, você já deve ter visto aí em filmes ou na TV aquele gelo azul que aparece às vezes na Antártida, Pois bem, aquele gelo ele é bem antigo e denso, por isso que ele tem aquela coloração meio azulada. Pedras, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, existem pedras que crescem, é isso mesmo, elas são chamadas de pedras vivas. Segunda curiosidade, o diamante ele é a substância natural mais dura conhecida pelo homem. Então o diamante ele é mais duro do que uma pedra, por exemplo. Terceira curiosidade, rochas sedimentares elas podem conter fósseis que revelam histórias antigas do planeta, Dá pra gente entender através desses fósseis como era a vida lá naquela época.